Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Hoje um programa especialíssimo, porque vocês já veem aqui um trio de Piracicaba. Eu estou super lisonjeado que eles aceitaram meu convite, estão aqui comigo para contar sobre as áreas de atuação deles, cada um em uma área diferente. Hoje, fique grudado aí, acompanhe até o final. Eu lembro a você que esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next. Acompanhe aqui nesse Instagram o trabalho da Next e veja tudo de formidável que acontece aqui nessa produtora fantástica. Ao meu lado, você já está vendo uma grande amiga, ela é assessora, ela é cerimonialista, ela é maestrina dos eventos na nossa região. Eu estou falando de Érica Miller, da Ancara Eventos. Bem-vinda, Érica. Obrigada. Eu estou super lisonjeado que você está aqui. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu estou muito lisonjeado e felicíssimo também em receber uma colega nossa, não é, Érica? Que está ali do outro lado. Ela que vem dos Campos Imperiais, ela que vem do local que tem o pôr do sol mais bonito de Piracicaba. Eu estou falando, gente, do Espaço Imperial e da minha amiga Vanessa. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, João, de verdade. É uma honra estar aqui ao lado de toda essa galera. O pessoal, gente boníssima hoje aqui conosco, demais. né? E para fechar esse trio, nós temos um músico que vem de uma turma que é muito bacana, com a qual eu já tive a alegria de trabalhar algumas vezes. Eu estou falando da Tocari e quem está aqui representando esse pessoal é o Leandro. Bem-vindo, Leandro. Muito obrigado. Prazer é meu. Prazer é meu, imenso. Então, grudem aí na cadeira, no sofá, na cama, de onde é que você estiver assistindo e preste atenção nesses meus convidados. Érica, inicialmente, como é que o mundo dos eventos ganha o seu talento? Como é que você começa nesse ramo? Eu começo bem no comecinho mesmo de tudo. Eu sempre gostei muito de fazer festa, sempre. E eu tava vindo pra cá, quando eu tava vindo pra cá, a gente tava escutando uma música bem antiga, né, na rádio, aquelas musiquinhas de bailinho, né? Acho que muita gente não vai saber do que é isso que eu tô falando. Mas... E o meu marido falou assim, você dançava, né? Você dançava o bailinho na garagem de casa? Eu falei assim, não dançava, sabe por quê? Porque eu organizava as festinhas do bailinho. Desde cedo, assim? Eu tinha que ficar com a vassoura para que os casaizinhos ali não ficassem muito tempo atarracados e a vassoura não ficasse sobrando para uma pessoa só. Você já de olho na dinâmica da festa. Isso, eu tava lá já desde adolescente, desde criança eu fazia isso. E no fim das contas era muito automático, não era algo que eu fazia sabendo fazer. Era algo instintivo. Isso. Partia de mim, nasceu comigo isso. E todas as empresas que eu trabalhava muito focada no ramo de eventos. Era sempre alguma coisa de eventos eu fazia, alguma coisa com festas eu mexia, até que eu fui me especializar, isso faz 18 anos. 18 anos! Focado no mercado de casamento, e aí eu venho fazendo isso, me especializando cada vez mais. E aí é uma historinha, assim, só de mercado de casamento. Gente, é curioso quando é nato, né? Quando é da pessoa, quando tá ali já desde a infância. Que legal, não dá pra, eu não conseguiria dizer, inclusive, quando nasceu. Eu sei quando a Ancara nasceu, né? Quando eu resolvi largar tudo, sair da empresa para abrir o meu. Mas quando você se descobriu cerimonialista? Sempre teve ali. Eu nasci com isso. Porque eu fiz isso sempre. E por que Ancara Eventos? Olha que legal. Ancara, ela é uma metrópole lá da Turquia, né? Eu falo que é a capital da Turquia, porque ela tem uma grande parte lá da Turquia. E ela é conhecida por ser uma cidade muito festeira. E as festas feitas lá na Ancara, elas são festas muito glamourosas, elas são festas muito bonitas. E a Ancara, ela é uma cidade artística, com muita arte. A arte domina a cidade. De manifestações culturais, assim? De manifestações culturais, é muito legal isso. E eu quis trazer um pouco, né? Claro que isso é marqueteiro que trouxe para mim, né? Eu quis trazer um pouco dessa Ancara pra gente, né? Então, antigamente, o nosso logo, ele tinha uma concha com uma pérola dentro, que parecia um olho. Então, ele tinha um misticismo aí, que dava essa entonação. Então, a ideia é trazer esse luxo mesmo da festa
para Ankara, para nossa cidade, para Piracicaba, para São Paulo, para o interior, então para o Brasil. E eu falo com as mãos, você viu, né? Isso é maravilhoso, porque eu sou professor de oratória, né? Eu adoro quando uma mão se movimenta, aqui já gosto demais. E vou te falar uma coisa, você me disse, a ideia era trazer essa questão da festa, a ideia já ficou no passado, porque quando a gente vê um evento da Érica, isso já é concreto, isso já saiu do campo da ideia, né? Parabéns, Érica, muito legal, que bom. Agora eu quero falar dos campos imperiais. Como é que uma família resolve transformar uma propriedade afetiva de grande estima em um local que passaria a fazer parte da história de muitas outras? João, isso é muito interessante, porque, de certa forma, a gente se submeteu a isso. Não foi uma coisa que, do nada, vamos, não. Muito pelo contrário. Eu cresci numa família de autônomos, a minha mãe sempre foi muito guerreira, sempre foi dona do nariz dela, responsável pelos empreendimentos que ela tinha. Então, desde muito cedo, eu trabalhei com casamentos. Mas era interessante, porque antes eu não suportava. Era criança, né? Eu comecei com 9 anos. Não tinha paciência. Não, nós começamos no segmento de decoração e vocês sabem, né? Que quem trabalha com decoração é algo que necessita de muito, não só tempo, mas da sua vida, né? É um trabalho muito braçal, exato. As noivas roubavam sua mãe, né? De você. Exato. Então, era essa visão que eu tinha de casamento, né? Porque eu me lembro de aos finais de semana... Estamos aqui com ela, inclusive. Eu lembro que aos finais de semana, eu e meu irmão, nós não tínhamos final de semana, né? A gente tinha trabalho. Então, era uma coisa assim, trabalho. Então, no começo, era uma coisa que, eu não gostava muito, né? Não era uma coisa prazerosa. Depois, com o passar do tempo, com a parte de aquisição do local, que antes tinha um outro nome, inclusive, nem era Espaço Imperial, a gente se viu num local que eu vi uma oportunidade, porque até então a minha mãe, aí ela tinha decidido parar com o serviço de decoração e não queria mais se envolver com os casamentos. E no fim eu assumi o posto. E foi muito engraçado, porque eu meio que cheguei com algumas condições para ela, né? Ela falou, tá, então você assume isso e eu faço aquilo. Então a gente se submeteu, porque tanto o trabalho da minha mãe como do meu irmão, eles já vinham do mercado de casamento há muito tempo. Meu irmão depois teve um outro empreendimento, né? Ele lidava com a parte de coquetelaria. Então, digamos que eu era a única pessoa que estava inserida lá, não dominava muito do assunto, mas eu tinha uma realidade da qual eu tinha que lidar, né? Eu tinha que fazer aquilo, deslanchar, enfim, ir galgando passos de acordo com as coisas que a gente foi alcançando no tempo. Só que o mais bacana, João, é que atrelar tudo isso à família e depois, posteriormente, ao que eu fui entendendo que, de fato, é o casamento, foi algo que transformou e continua transformando não só a minha vida, não só das pessoas que trabalham conosco, não só da minha família, mas também meu propósito como ser humano. Maravilhoso. E isso, Vanessa, é muito evidente em você. Obrigada. Porque a gente percebe que não é meramente uma questão comercial. Quando a gente chega lá no Espaço Imperial, vocês estão ali enquanto família e o quanto vocês estão preocupados e engajados com aquilo, tanto antes quanto depois também, isso é tão claro. Eu não sei se vocês têm essa leitura, mas para nós, fornecedores, isso é extremamente claro, essa entrega da família toda. Até hoje em dia, se as pessoas me perguntam o que eu faço, na realidade, João, eu preciso explicar por que é que eu faço. Isso para mim hoje está muito claro, coisas que até recentemente eu não tinha. Mas há um tempo atrás eu tive muita necessidade de conhecer a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia. Eu queria ter uma visão clara de Deus sem ter intermédio. Sem um pastor me contar o que estava lá, sem um padre me contar o que estava... Sem uma figura religiosa me dizer. Eu queria conhecer mesmo a palavra diretamente, né? Eu e Deus, sem alguém intermediar. E o bacana é que isso começou, inclusive, praticamente no começo do Espaço Imperial. Mais ou menos uns 5 anos. Então, eu diria que eu fui crescendo, não só como profissional, mas também como ser humano, e a minha parte espiritual foi voltada para isso. Então, você pega lá a Bíblia. Eu vi que de Gênesis a Apocalipse, o que Deus fala é sobre o amor. Resumidamente, não é de absolutamente mais nada. E Deus, ele é tão gigantesco e tão maravilhoso... Ele sente um amor pra gente imenso, né? Por nós, seres humanos, gigantesco. Só que ele queria que a gente também sentisse isso aqui na Terra. Quando a gente tá apaixonado, né? Você se sente o quê? Aquela pessoa indestrutível, imbatível. Você fala, eu consigo ganhar o mundo. Te fortalece, te empodera. Exato. Nós, né? Meros mortais. Imagina o que é que ele não sente pela gente. Então, ele quis o quê? Ele queria fazer com que nós tivéssemos essa possibilidade de sentir o amor. E foi lá quando ele instituiu o casamento, né? Então, o casamento é o maior plano de Deus para a humanidade, para o ser humano. E quando a gente entende isso, particularmente quando eu entendi isso,
mais do que nunca, eu entendi por que é que eu tenho que fazer o que eu faço. Então, isso acaba unificando várias coisas, né? Não só os princípios bíblicos, não só a questão da minha fé, da minha espiritualidade também, mas como família. Então, eu fui unindo várias coisas que são o motivo pelo qual eu existo. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo morar onde eu moro. Eu diria que eu sou muito abençoada por Deus. Mesmo porque, João, eu tenho 30 anos, né? Mas, assim, a minha vida foi, de todo mundo, né? É um processo. E, graças a Deus, eu vou conhecendo no meu caminho, pessoas que vão me direcionando e vão fazendo com que eu consiga internalizar coisas que, às vezes, a gente nem percebe. É verdade. Isso que você comentou, né? Não sei se você, Vanessa, tem noção do que acontece. Eu comecei, João, a dar ouvidos para o que as pessoas falam quando elas entram no espaço imperial. E toda vez eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Eu falo, caramba. Então, eu tenho que buscar mais dele, que né? Forte, toca no seu propósito, Exato. né? Exato. Então, assim, não é uma coisa que... Não foi uma virada de chave, assim, meio que imediata. Ela foi algo totalmente gradativo na minha vida, né? Então... Foi uma construção. Exato. Que lindo, né, gente? Ai, olha, eu avisei vocês aí em casa que nós teríamos um programa surpreendente, né? Eu avisei. Fiquem de olho nessas pessoas incríveis. Leandro Tolotti Neves, Tocari. Tocari é um nome que já mexe dentro da gente em algum lugar diferente, né? Fala sobre o trabalho de vocês. Bom, a gente, como grupo, já estamos ao mercado há, acho que mais de 16 anos. Estamos falando de você, Marcele. Isso, eu e minha irmã, né? Minha irmã começou, na verdade, muito novinha. Ela tocava na missa, piano. E, bom, acho que a primeira oportunidade dela foi quando alguém pediu pra tocar mesmo em casamento, né? Acho que ela nem pensava, na verdade, nisso, né? Bom, aí foi levando, foi tocando mais casamento. Depois de um tempo comecei a estudar violino, tentei no piano, não consegui no piano, não foi, acho que era pra ela. E eu gostava de violino, tentei violino e comecei a tocar, aprender violino. Depois, sem propensão de tocar em casamento. E isso a gente tá falando, você com qual idade? Eu tinha uns 12 anos. Ah, bem adolescente, início da adolescência. Início da adolescência. Isso a Marcele já tocava. Também, entendeu? Quem porque vem de lá. Quem começa muito cedo no mundo musical. Isso a minha irmã, né, a Marcela, já tocava há um bom tempo, né, na missa, casamento. Comecei a tocar, depois de um tempo, né, ingressei com ela nos casamentos e aí a gente foi crescendo, né. No início era do Marcelo e Leandro, né, quando a gente começou mesmo, né, a pegar firmes casamentos, do Marcelo e Leandro. E com o passar do tempo, passamos para tocares cerimoniais, né? Com relação à cerimônia, né? Daí o pessoal confundia um pouquinho com cerimonial. Dá uma dupla interpretação. Dá uma dupla interpretação. Daí a gente resolveu mudar e hoje é só tocare, né? Música para eventos. Uhum. E hoje é violino, o que mais? Os instrumentos que a Tocari leva para a gente não tem uma formação fechada, né? Uhum. É de acordo... Então a gente sempre faz uma base de piano e violino, que o pessoal gosta mais, né? Gosta de ter o violino na cerimônia, então piano e violino. Tem o violoncelo, tem sax, flauta, tem as vozes, tem a percussão sinfônica, tem bastante instrumento. E olha, eu não sei qual é a opinião de Érica, enquanto assessora. Eu, enquanto celebrante, quando eu chego, eu vejo músicos. É completamente diferente, me acrescenta demais enquanto celebrante. Para você também? Faz muita. Faz muita diferença. A emoção do casamento em si é outra, né? Sim. É muito diferente. É outra cerimônia. É outra cerimônia. Arrepia a alma, né? É uma coisa que Tocari, de fato, toca a alma, né? É uma coisa que... Eu costumo brincar com os meus amigos cinegrafistas quando eles vêm aqui, né? Os produtores de vídeos. Eu falo para eles, gente, para com essa coisa de não deixar o músico tocar, que vai interferir no vídeo de vocês. Interfere na cerimônia. Pois é, gente. A cerimônia de presta forma graça. positiva, né? Deixa a gente tocar. Deixa fluir tudo, né? Exato. Também acho. João, depois na edição do vídeo, a música da cerimônia vai estar muito alta, eu não consigo colocar minha música. Gente, vamos nos organizar. Com a mesa de som, cada um capta do seu canal. A assessora tá lá, ela vai ajudar nisso. Deixa o músico tocar, pelo amor de Deus. Mas a cerimônia tem que fluir, exatamente, porque muito mais claro que o pós é importante. Sim. Né? Claro que depois o Sim. registro é importante. Mas mais importante, e eu tenho aprendido muito, a pandemia me ensinou muito isso, né? Ensinou a nós muitas coisas, mas muito mais do que o depois é viver o agora. Exato. Estamos lá no momento da cerimônia, e é um momento único. É um momento além das câmeras. Exatamente. É um momento além do celular. É um momento que, olho no olho, é um momento de ouvir. Você nunca mais vai sentir aquela vibração, você não vai sentir depois na TV. Você não vibra. É único, né?
Ai, perfeito, gente. Estamos todos alinhados. Ô, Érica, você trabalha num segmento onde há muitas profissionais entrando, saindo, se especializando o tempo todo. Tem uma concorrência muito forte, principalmente na nossa região. Como é que você se mantém atualizada nesse cenário? Há tanto tempo no mercado. Tanto tempo, A experiência conta muito, faz muita diferença, mas ela não é que coisa, né? Ela não é o primordial. Eu achei que fosse por muito tempo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque chega uma hora que você tem experiência e você acha que tá tudo bem, né? Eu sou experiente, o que eu preciso é ter experiência, não preciso de mais nada. E aí você vai ficando para trás, porque o mercado vai... E os jovens vão chegando. Não que eu não seja, gente, eu sou super... Mas é mesmo, a menina. Por favor. Mas, e as pessoas são atualizadas, e o mundo gira assim, é tudo muito rápido, né? E a gente precisa ficar antenado, e precisamos ficar atualizados. E o segredo é estar conectado o tempo todo. Não existe uma fórmula mágica. É diferente de um médico que precisa ir num congresso X para fazer um curso de especialização. O meu ramo, você não tem um curso de especialização. O meu ramo, eu tenho que estar ligado com o que a Vanessa colocou ali. Nossa, aquilo ali é a minha pegada. E aí eu vou lá, pesquiso, me especializo. Todo ano é um aprendizado contínuo. Até os próprios fornecedores, né, nos ajudam nessa capacitação. A gente precisa, sim, se especializar. A pandemia, para mim, serviu... Eu fiz um curso atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Eu fiz, acho que, 30 cursos para especialização, para capacitação, para atualização de muitas coisas que precisavam fazer, administrativos. Perfeito. Mas não é só isso, né? E a gente precisa ter a atualização visual, que é muito importante. E o nosso mercado, o mercado de eventos, principalmente o mercado de casamento, ele é um mercado em que a gente não fideliza cliente. Por quê? Porque ele roda. É muito rotativo. Exatamente. As pessoas casam uma vez só, né? Todo ano você tem que se reinventar. É muito difícil. É muito difícil e é muito mágico ao mesmo tempo. Porque você consegue se fazer um nome por um ano, a hora que passa você já não é mais ninguém. No ano que vem você tem que se fazer de novo. Porque são novas turmas chegando. Eu acho muito importante essa sua fala, Érica, principalmente porque nos coloca num lugar de humildade. Né? Onde a experiência ou, de repente, estar na crista da onda em determinado momento pode nos levar a resvalar em soberba. Né? E aí o susto é grande depois, né? Então essa questão a gente percebe muito sobre seus valores, inclusive, né? Da humildade de se colocar num lugar de observadora de contextos, muito bacana. É isso, porque não é o tempo todo que você vai estar no topo. E tá tudo bem. É o processo. Tá, isso. E estar em baixa também faz parte do processo. E é extremamente enriquecedor. Isso, exatamente. E é ótimo, porque é onde você consegue parar para se especializar, para aprimorar, para melhorar, para estudar, para enriquecer, para voltar na crista da onda, como você disse. Porque senão a gente fica ali na zona do conforto e tá tudo certo e ficamos no marasmo, né? E é perigoso, né? Eu falo por experiência também. Eu já vi muitos fornecedores com 20, 25 anos de mercado não tendo mais aquela paixão. Eu falava disso hoje. Exato, porque esquece disso, né? Teoricamente, eu diria que o nosso segmento ele é muito voltado para a prática. Você pode ter horas e horas e horas e horas de teoria. Se a gente não tem o feeling de ser humanizados, você perde o time. Então, assim, às vezes aquilo que você vai... Se perder o amor... Você pode aposentar. Pode. O nosso caso não é nem igual jogador de futebol, que é de tanto, com 30 e poucos anos. No nosso caso, perdeu o amor, ali. Você tem que procurar outra profissão, não importa a idade que você tenha. Se aquilo não te faz... Os olhos brilharem, né? Se você não fala, eu levanto para isso, né? Isso. Se o olho não brilha, parou de brilhar, você pode voltar... Pode repensar. Pode olhar o seu diplominha lá na parede e fazer aquilo lá que tá lá na parede, porque é aquilo.
pensa tudo, né? Exatamente. Vanessa, nesse sentido de se manter atualizado, nós vivemos um momento em que cada vez mais casais buscam casamento no campo. É o pôr do sol, casais de São Paulo buscando muito interior, demais. Como é que o Espaço Imperial se coloca nesse momento desse fluxo? João, a gente se mantém, é muito interessante porque eu lido com o Espaço Imperial como sendo um outro ser vivo. É a natureza, né? É um local que eu não posso simplesmente falar, semana que vem eu volto, ou depois de amanhã eu volto. A gente tem que estar o tempo todo não só se atualizando, mas principalmente se cuidando. É diferente você chegar num espaço para casamento no campo em que a grama tá bonita, em que tem passarinhos, em que tudo é muito bem cuidado. Então, o tempo todo a gente prioriza muito isso. Não só a ambientação, mas em como as pessoas vão se sentir quando elas entrarem lá. Então, eu diria que manter, né, nessa onda não é fácil, vou ser bem honesta com vocês, mesmo porque a minha família, né, inclusive eu, nós mantemos aquilo o tempo todo de pé, e isso necessita de um cuidado extremamente diário. Não tem como e é diário mesmo, né, se às vezes a gente tira 1 ou 2 dias de folga, no terceiro dia, o trabalho é muito dobrado. Para as pessoas entenderem, pessoal que ainda não conhece o Espaço Imperial que nos assiste, a gente está falando de uma área de que tamanho? 3 alqueires e meio. 3 alqueires e meio, um gramado gigantesco, palmeiras imperiais, diversas árvores. Gente, depois dá uma olhadinha lá no Instagram. Isso, lindíssimo. Eu já morei numa casa em que eu tinha 3x3 de grama. Gente, já dava um trabalhão. Eu cimentei. Não dei conta. Sem brincadeira. Imagina. Maravilhoso. Tem que chamar jardineiro uma vez por mês. Para, gente, que eu tô me mudando para uma casa que tem isso também. Ai, boa sorte. João, o bom é que você vai... Não, tem que amar. Se você amar... E tem grama. A minha mãe, por exemplo, ama. A minha mãe se daria super bem. Minha mãe ama isso. E não é minha praia. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. trabalho. 3 alqueires, né? Deixa pra Vanessa, gente. O bacana, gente, é que é uma coisa assim tão maravilhosa, porque nós 4, nós amamos demais aquilo lá. Então, não importa o trabalho que dê, a gente até sente falta quando não tem. Chega uma época do ano, essa época de estiagem, essa época do outono, né? Justamente por ser vivo, cada estação do ano, ele demanda uma responsabilidade e um cuidado nosso também. Então, quando chega essa época do ano que não precisa tanto da gente de forma braçal, nós partimos para outra área. Minha mãe sempre mexeu com jardinagem, ambientação, paisagismo. Então, pensa numa família que não consegue descansar. É a família imperial. Então, o tempo todo a gente está lá na labuta para manter aquele lugar bonito justamente para receber vocês. Porque, João, é aquele negócio. Nós trabalhamos também com a produção, mas sozinhos, João. A gente não faz nada. Não faz nada. Né? Não adianta o espaço estar bonito, se chega a cerimonialista e não faz uma cerimônia legal. Não adianta o pessoal estar tocando bacana se o celebrante não toca o coração. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, e aprendi muito, é essa união. Nós precisamos de pessoas. Então, eu diria até que cuidar do Espaço Imperial é uma obrigação nossa. E é. Porque a partir do momento que você assume uma responsabilidade, eu trabalho com casamento no campo. E, modéstia à parte, a gente se intitula como especialistas em casamento no campo. Mas por quê? Porque existe uma forma assertiva de você trabalhar com isso. De você realizar um casamento desse formato e nesse segmento. Senão você nem se intitula desse jeito, né? Então, o nosso esforço lá é cotidiano e diário. E de sucesso. Obrigada. E de sucesso. Estamos aqui para corroborar isso. Ai, que bom. Agora, Leandro, quando a gente fala de música, essa questão de se manter atualizado no mercado, por natureza, você já trabalha com alguns instrumentos que Sim. são, né, muito antigos, né? De quando vem um violino, de quando vem uns instrumentos de corda. É um desafio ainda maior? Sim, eu sempre falo assim, que todo casamento, você falou de reinventar, né? Eu acho que a gente tem que se reinventar em todo casamento. Porque se tratando de música, cada um tem uma percepção na música. Então, talvez eu coloque uma formação lá, uma formação que a gente mais faz, que agrada muito os noivos, e talvez aquele casal não ache muito legal. Sei lá, acho que tem os que falam, nossa, tem muito barulho, tem muita informação. Não é o perfil deles. Não é o perfil deles. Então, assim, além da formação, tem o repertório do casal, né? O casal quer que a gente toque no dia. Então, a gente tem que sempre reinventar, sempre tratar a música do jeito que eles pensam para que na hora saia, né? De maneira que agrade eles. Então, eu falo assim, cada formação, cada casamento é
é uma sensação, um feeling diferente, né? Eu acho que... Sabe que você dizendo isso, eu recebi aqui a Ana Foiser, gente, nossa amiga maravilhosa, inclusive de Piracicaba, e a gente vinha conversando, ela inclusive se sentou aí, do respeito ao perfil e do gosto Exatamente. do casal, acima, por vezes, da sua linha e do que você Exatamente. acredita, né? É assim que vocês trabalham também? Eu me formei no conservatório, minha irmã também no conservatório Tatuí, então a gente tem uma linguagem mais erudita, né? Então, eu sempre falo para os casais, quando a gente vai produzir uma música para eles, eu sempre vou puxar para esse lado, Tá. mas respeitando, né? Sem imposições. Sem imposições. Porque assim, não é vantagem para mim eu fechar o maior pacote, sei lá, colocar 10 músicos, se não é aquilo que o casal quer, entendeu? Não é legal, né? Então, sempre a gente trabalha formação, uma sonoridade para chegar no que o casal está buscando. E fizemos uma cerimônia tão linda no Espaço Sim. Imperial com Ai, Tocari recentemente. Piano e violino. Piano Ficou e violino. muito bonito. Ficou Olha demais. que coisa, né? Ficou E então, maravilhoso. Precisava ter um monte de instrumentos. Uma superestrutura. Exato. E tocamos várias músicas de rock, né? Exatamente. Tocamos. Aliás, o noivo era do universo do rock. Tinha uma banda, Sim, né? sim. Grande Então, Danilão. Danilo Zacarias, isso mesmo. Gente, chegou a hora do nosso quadro Me Conte uma História. Ai, meu Deus. Quadro Me adoro, Conte uma adoro, História na adoro. mesa. Eu começo uma frase e vocês continuam. A primeira é sobre um sufoco pelo qual vocês passaram. Érica Miller, Ancar Eventos. Eu nunca me esqueço o dia em que... Ai, meu Deus. A gente estava na porta da igreja. A gente desceu a noiva do carro, arrumamos o vestido, fechamos a porta. E era uma capela em que estava tudo fechado. E capela normalmente é pequena, né? E nós tínhamos mais convidados do que a capela comportava. Claro que foi antes de pandemia, né? Aquele negócio de aglomeração que estava tudo sob controle na época. E estava muito quente. Então, era alguma coisa assim. Eu tenho muita preocupação com pessoas desmaiarem, tudo tal. Então, vamos fechar a porta rapidinho. Só para tirar a noiva do carro, já abro. Tá bom, né? Fechei a porta, arrumei o vestido da noiva. Na hora que vou soltar pros músicos, tá, noiva? Eu quero fazer xixi. Mas, gente, agora... Foi exatamente a frase que eu falei. Falei, agora? Com a porta assim, ó. Agora. Falei, não, agora não dá. Depois de uma hora vai dar. Segura Falei, não, aí. agora não dá. O pai, ela falou, não, ela precisa fazer agora, você não tá entendendo. Ela vai fazer na calça. Falei, não, gente, peraí. Aí eu precisei raciocinar, né? Porque daí eu falei, calma, eu preciso... Buscar preciso informação, pensar o que né? preciso lá no meu arquivo, falar o que eu faço. Tá, ela precisa. Então tá bom, vamos lá levar a noiva no banheiro, abrir a porta da esperança, nada, né? Aí eu brinquei, falei, ela já vai. Abre a porta, é a Érica, né? Surpresa! Fui lá no ouvido dele, né? Falei, ela precisa ir no banheiro. Ele falou, sabia. Não, e que Mas bom que você tinha. falou, porque você imagina, né? Cadê a minha noiva? Eu fui lá justamente porque eu imaginei que ele fosse ficar preocupado. Aham. E o banheiro era O próximo? banheiro era próximo. Mas é uma situação... Porque assim, ó, se a hora que ela tivesse no carro, se a hora que ela tivesse descido do carro, ela tivesse me falado, eu teria tido uma outra estratégia. Mas ela tentou ali, ela ficou segurando. E acho que na hora que tava ali, eu acho que foi apertando, entendeu? Acho que foi a ansiedade, foi junto. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a reação que eu tive foi essa, agora não dá. E eu realmente não queria que ela fosse. Gente, eu fico imaginando se fosse minha filha, eu ia falar, não, agora você não vai. Não, agora você não, aguenta. agora você aguenta. Se fosse minha filha, eu ia fazer isso. Não, você não vai agora, não quero nem saber, segura. Teve até agora pra ir, gente, agora você não vai mais. E aí o pai falou, não, ela precisa ir, não, ela vai fazer na costa mesmo, ela vai andando e vai fazer. Então tá bom, respira, né? Vamos lá, gente, vamos lá. E no fim, sempre dá tudo certo, Resolveu, né? Sempre. e tá tudo. E vira E história aí, pra contar no João Me Casa vamos fechar. Podcast. Tá vendo? legal. E deu super certo, né? E, no fim das contas, né? Ela nem mora aqui, então por isso Então que tá vai ter ótimo, essa então tá história. ótimo. Vanessa Rodrigues, eu nunca me esqueço do dia em que... Choveu pela primeira vez numa cerimônia de casamento. É muito triste, né? É muito triste. E, João, é muito interessante, é aquilo, né, da teoria ser assassinada pela prática, né? Nós vínhamos de uma série de muitos eventos, e quando eu falo muitos, são muitos mesmo, em que não chovia. Então, acho que eu tô falando de
talvez uns 17 eventos entre degustação, feira de noivas, eventos esporádicos, né? E eu nunca vou me esquecer, porque especificamente nesse dia, eu e minha mãe, nós fomos abrir a porta para a noiva. Então, tava tudo... E detalhe, tá? A previsão de chuva para aquele dia era 10%. Eu sempre falo, gente, a última palavra é sempre de Deus. Não importa a meteorologia. Então, você tem que contratar fornecedores que você confia, que aos 49 do segundo tempo vai dar um jeito de resolver qualquer coisa, porque pode acontecer, né? Mas voltando, Mas a previsão... pensar no plano B. Exato, é sempre necessário, né? Então, a previsão era 10% e durante a semana foi, de fato, acontecendo tudo que a meteorologia estava mostrando. E não estava chovendo, né? Então, seguimos com o plano A, foi tudo lindo, maravilhoso. Mas, João, foi aquele dia que Deus queria abençoar eles, porque só choveu nos Campos Imperiais. O dia todo? Não, eu vou contar, isso foi muito interessante. Cerimônia toda pronta, a cerimônia já tinha feito cortejo, tudo lindo, maravilhoso. Ela desceu do carro, nossa, essa cena nunca vai sair da minha mente. Ela desceu do carro, olhou pra mim, sorriu, começou a chover. É aquele segundo, né, que você fala, tá, eu tenho quase 200 convidados para resolver essa situação e vamos ter que dar um jeito. Todos no gramado, né? Nesse momento. Todos. Eles estavam... A cerimônia, inclusive, foi realizada lá nas Palmeiras Imperiais, no nosso carro-chefe, né? Mas voltando ao assunto, que Deus é tão bom, isso durou 5 minutos. E foi tão legal que como foi a primeira vez, né? A gente fica nessa, o que eu faço, o que eu resolvo primeiro, quem que eu acudo primeiro. Então, a nossa posição foi de esperar um pouco. Vou esperar. Vamos ver o que acontece, né? Então, a gente foi auxiliando os convidados na festa, porque todo mundo teve que sair da cerimônia. E eu esperei. Eu falei, tá, eu vou esperar no máximo até uns 10 minutos pra gente ver o que vai acontecer, né? Depois, mas lógico, com relação a isso, a gente foi montando uma cerimônia meio que paliativa na parte interna do salão. Deu esses minutos, parou de chover, voltamos à cerimônia. O que foi interessante é que eles fizeram a gravação disso daí, né? Eles fizeram a gravação. João, todos os convidados, sem que ninguém pedisse, voltaram para o mesmo lugar. Então, ótimo. Quando você assiste o vídeo, isso sequer aconteceu. E sabe o que é mais lindo ainda? As fotos que eu tenho dessa cerimônia na chuva. Essa noiva tá com um sorriso que me arrepia até hoje. Inclusive, ela se chama Alana e eu tenho que falar o nome dela porque ela é uma das minhas melhores amigas. A gente conversa todo santo dia. Que gostoso. Então, assim, são coisas que acontecem que mudam, né? Transformam a gente. Essa situação, ela é muito tocante e essa sua observação sobre os convidados também. Porque as pessoas são tomadas, né, gente, por um sentimento de solidariedade num momento como esse. É verdade. Sim. Impressionante. Né? Todo mundo quer ajudar, né? Porque o casal já se projetou naquela situação por meses, casando naquele local com sol e vem uma chuva. E aí tem todo um trabalho em paralelo, né? De convencimento. Sim. Olha, a gente pode ser que aconteça tal coisa. Aí entram vocês, né? Para as ponderações necessárias. Né? Precisa. Mas precisa ter um plano bem traçado. Ainda que seja casar em externa, é você estar à mercê de Deus o tempo todo. Porque pode estar um dia lindo, maravilhoso e pode chover a qualquer momento. A gente não tem... Ele está fora da nossa... do controle. Não tem o que fazer, não tem como. E você sabe que esse dia na minha vida foi muito importante, João. Por quê? Nesse dia foi quando... Acho que quebrou tantos... A palavra nem é paradigma, mas talvez ego. Eu me senti tão destruída aquele dia, que aquele dia me mostrou que eu não tenho a capacidade de coordenar tudo que eu acho que eu coordeno, né? Eu tinha a minha personalidade é um pouquinho forte nesse sentido, então eu sou muito centralizadora. Eu gosto de comandar, eu gosto de direcionar. Então, naquele dia eu entendi que não. Eu não tenho controle sobre absolutamente nada. E isso foi um divisor de águas na minha vida como pessoa também, porque isso me transformou, sabe? Colocou luz no que você não controla, nas fragilidades da nossa rotina, né? Exatamente. Muito interessante mesmo. Leandro, você nunca me esqueça do dia em que... Que choveu. Com certeza. Porque para vocês interfere na eu acho afinação, que né? Afinação do instrumento, isso. A nossa maior preocupação no dia, em casamento externo, chuva. Isso é porque eu já vou conversando com os casais, coloco uma tenda, vai vendo como está o tempo, mas sempre é a chuva. Então, você imagina, a gente fez um casamento, foi em final de 2019. A gente tinha 2 casamentos. O primeiro choveu no meio do casamento, a gente desmontou os instrumentos
Eles ficaram na chuva, tava garoando, não pode... É equipamento eletrônico, instrumento, não pode molhar. Eles continuaram na chuva. Nossa. Baixou a chuva, se duvidar, acho que foi no mesmo dia, não sei. No seu, né? No final do ano, no seu. Pode ser que tenha no final do ano. Montamos de novo, terminou a cerimônia. Depois desse casamento, fui para outro casamento. Chegando lá, a mesma situação, só que só tava laranja. E eu cheguei pra cerimônia e falei assim, vai chover. Ela falou, não vai, vamos torcer. Eu falei assim, não, mas não é torcer, vai chover. Eu falei, vai chover. Não é. Ela falou pra mim assim, não, vamos torcer porque não vai chover. Eu falei, vai chover. Daí eu falei até que o pianista estava comigo, eu falei assim, vai chover. Ele falou, não, vira essa boca que não vai chover. Choveu. Mas não é que choveu, assim, caiu um dilúvio. Sabe quando chove, já corre a água no chão? Molhou tudo. Eu consegui só salvar meu violino. O resto molhou tudo. Molhou caixa de som, molhou piano, molhou tudo. Que pena. Então, a nossa preocupação é isso por conta, né? Além de estragar a cerimônia, por conta de equipamento, instrumento, correria. A chuva é o pânico de todos nós. Já presenciei madrinha caindo por conta. Começou a chover, era um casamento, tinha as pedrinhas. Tinha o ladril, né? O corredor. E nas laterais, onde fica as cadeiras, tinha aquelas pedrinhas brancas. Começou a chover, a madrinha, né, tentou correr. Caiu. Escorregou ali. Infelizmente. Nós então, temos assim, que ser prudentes, né? Quem trabalha com evento externo, todo mundo, né? Respeito, e mas chuva prudência. já apresentou, nossa, muitas vezes, infelizmente. Faz parte da nossa Muitas rotina, vezes, né? Muitas vezes. Agora, gente, saindo do sufoco, quero falar de coisas engraçadas. Érica Miller, sempre dou risada quando me lembro. Ai, gente, coisas engraçadas acontecem bastante, sou de casamento. Mas olha, eu tive uma coisa que, na verdade, foi uma catástrofe, mas hoje a gente dá risada porque é engraçado, né? Foi... teve uma das minhas meninas, coitada. Ela foi arrumar o vestido da noiva no altar, 100 e poucos convidados dentro da igreja, e a noiva virou, só que o vestido era daqueles bolo bem grandão. No que a noiva virou, a noiva jogou ela longe. Ai, meu Deus. Ai, gente, no altar. Coitada! E você sabe aquela vela... Eu não sou católica, então eu não sei o nome. Mas sabe aquela vela grandona que fica... Círio Pascal. O Círio Pascal, isso. Balançou aquilo. E Eu até prendi a respiração nesse momento. E ela caiu no altar e ela conseguiu só se salvar a vela. Daí que veio o termo segurando vela. Tá vendo, gente? Foi ela que fundou. Porém, no dia seguinte, ela quebrou o dedo. Ei. Foi um negócio ela bem... percebeu que havia quebrado o dedo nessa... Ela quebrou o dedo nesse tombo. Foi assim, foi uma catástrofe mesmo. E tudo isso aconteceu por causa de um vestido. A noiva, ela tinha 1,60 m, 40 quilos. Isso aqui, a noiva. Só que o vestido fez ela quebrar o dedo. E quase quebrou essa vela sagrada aí. Não, foi... Gente, hoje a gente não. tá, Eu consigo hoje visualizar é a super cena. engraçado. Se vocês tivessem coreografado a sequência, não daria certo. Não. Como é que segura Hoje, cai você- uma... Como é que cai e segura aí? Gente, hoje a cena acaba sendo engraçada, hoje a gente tira maior sarro disso tudo, mas que foi uma catástrofe na hora, e de Foi. repente ela aparece no dia seguinte com o dedinho quebrado ali, assim, ó, foi de dar dó. Muito bom. Vanessa, sempre dou risada quando me lembro, ela já tá rindo, gente. Do que você já tá Ai, rindo? Jesus. Teve um dia, João, que eu vi uma fumaceira durante a cerimônia. E eu fiquei desesperada. Misericórdia. Eu falei, é o gerador. É o gerador, tá acontecendo alguma coisa. E eu saí desinvestada. Naquela época eu não tinha o rádio, eu não comunicava de forma muito rápida e precisa com o meu irmão, né? Eu saí correndo, eu sei que eu levei um tombo, eu tava de um salto plataforma, não sei o quê, desesperada, achando que alguma coisa estivesse acontecendo na nossa casa de energia, né? Era o diesel de um caminhão de um pessoal do buffet que tava indo embora. Mas o bom é que ele tirou tudo da cerimônia, né? Questão de mosquitinho já não tinha mais. Ele fez uma nebulização ali Não, pra exato, vocês. né? Depois de eu já ter dos males o menor, né, gente? Graças a Deus. Nessa hora a gente agradece. Muito bom. Leandro, sempre dou risada quando me lembro. Olha, teve um casamento, né? Não, a gente sempre dá risada. Na semana do casamento, a cerimonialista entrou em contato comigo e falou assim, ó, na entrada da noiva, a marcha nupcial, né? Falei, certo. Só que vai ter uma surpresa. Ela falou assim, eu já te explico. Tá, e passou. Chegando na quinta, sexta-feira, ela me falou, olha, é o seguinte, entrada da noiva, marcha nupcial,
Só que a noiva não vai entrar. Tipo Só assim, pra criar uma expectativa. Abre a porta, tá a Érica lá ainda, na então, porta, mas na verdade, né? ia entrar. Foi no banheiro. Isso, não está. Ia ter uma noiva. Só que a noiva era o melhor amigo do noivo. Ele ia entrar, A caráter. sim, com um buquê e tudo. Ai, gente. Então eu fiquei assim, né? Eu falei assim, não, ela deve... Acho que não vai dar certo. Não sei, né? Como que é isso? Nossa. Exatamente, a E gente aí? tocar marcha esperando a noiva entrar o melhor amigo do noivo de noiva. Como isso, né? Gente, brinque na festa, né? Ah, eu também não Então. gosto dessas Né? coisas. É. Bom, chegou no dia, a gente assim, né? E aí? Vai ou não vai? Será que vai ter mesmo, né? Isso, e o mais engraçado é que você fala assim, será que foi o noivo que tentou pegar uma peça em todo mundo? Não, foi ideia da noiva. Ah, ela própria. Foi a ideia da noiva pregar uma peça no noivo. E então, aí, né, entrou os padrinhos, entrou o noivo, entrou os padrinhos, entrou as daminhas. Noiva. Né? A cerimonialista deu um ok, a gente nem tocou olhando a porta, Pra né? ver, Vamos ver né? o que vai acontecer. Tocamos, entrou. Só que ele não, Moço. ele entrou de terno, né? O Tá. melhor amigo, ele entrou de terno e com um buquê. Segundo lá, né? Os bastidores, ele não conseguiu colocar o vestido, ou não deu certo o vestido, mas ele ia entrar de vestido. E como os convidados reagiram? O próprio noivo? Assim, eles deram risada, risada. Foi a maior brincadeira, assim, mas foi uma coisa... É que na hora, assim, a gente não sabia como muito reagir. inusitado. A gente nunca tinha passado por isso, né? A gente tá esperando a noiva, né? O noivo. Não o amigo do noivo, Não né? o amigo do noivo. Muito mas boa. aconteceu. Gente, agora respostas um pouquinho mais curtas. Érica, É. eu me emocionei demais quando... Nossa, na verdade eu ainda me emociono sempre quando é a hora do cumprimento do pai com a noiva. Ah, eu também. O pai específico? O pai. O homem. O Tá. homem. Quando chega a hora do pai cumprimentar a noiva, é um momento para mim que mexe muito comigo. Eu lembro muito do meu casamento. E para mim eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. E é um momento muito emocionante para mim. E todas as vezes que chega na hora... Claro que a hora que a mãe cumprimenta o noivo também é emocionante, porque é o menininho dela, né, da mãe. Mas o pai é a menininha dele. E eu me vejo muito nessa situação. Que bonito. E aí, até hoje, desde a primeira vez que eu faço casamento, eu me emociono quando... Eu não consigo não me emocionar. Salvo quando a noiva não tem um bom relacionamento, porque você percebe, né? E a gente já sabe. Prévio. Mas quando ela não tem um bom relacionamento, né? Quando não existe isso, aí você percebe e você vê né, que existe essa barreira. Mas na grande maioria das vezes o pai ele tem um amor, um cuidado, um carinho, Pela menina dele. pela né? menina dele. É. Isso pra mim ainda hoje É muito tocante. é. Muito bom. Que lindo. Vanessa, eu me emocionei demais quando? Ou me emociono demais quando? Eu preciso pegar o gancho dela, porque de fato acontece isso comigo também. Só que em específico na entrada da noiva. Acho que como eu ainda não vivi essa situação, né? Então eu tô num outro momento da vida. Mas sempre que eu vejo elas entrarem, João, como a gente faz um acompanhamento por muito tempo, e é aquela coisa, né? O relacionamento ele é desafiador. Então, assim, pra ela chegar naquele exato momento dela pisar naquilo que eu chamo de passarela da felicidade, ela passou por muita coisa na vida, né? Muitas coisas que desafiadoras, não só no relacionamento dela, mas também em outros, né? Na vida, enfim, coisas que ela foi construindo. Então, sempre que eu vejo a noiva chegando, entrando e olhando pro marido, né? Futuro marido dela, isso me toca muito. Eu falo, você conseguiu. Né? Eu olho pra ela e eu penso, você conseguiu, né? Você chegou, viveu mais essa etapa, né? Então, isso me toca muito. E, João, eu choro pra caramba. Tem noiva que eu tenho muita amizade, eu falo assim, olha, eu só vou ver você depois de determinado momento, porque eu não vou conseguir te ver. Porque senão a gente... Então, que bonito. isso é bem emocionante também. Mas é um momento muito tocante também, muito. né? Pra todos nós. É ali Isso. que começa, né? É. É agora, vamos lá, vamos fazer bonito. Exatamente. Leandro, e você se emociona demais quando? Eu lembro de uma vez que na entrada da noiva, ela entra com o pai dela, né? Quando eles fecharam tudo com a gente, ela entra com o pai dela, ela contou toda a história dela, pai dela, que ele estava doente e tudo mais, só que né, até chegar no casamento não deu tempo. Ele faleceu e ela entrou com a foto dele. Então esse momento foi um momento nem imagino como é. difícil, né? Por mais que a gente esteja tocando, e, né? A gente não vê muito, assim, da cerimônia, na verdade, assim, enquanto a gente tá tocando, mas a gente
te viu Toca muito forte. Toca muito forte. A mim, pelo menos, sim. Inclusive, em algumas cerimônias, eu preciso fazer algumas pausas para conseguir seguir. Sim. Esse final de semana eu tive que ler a carta dos filhos para os pais. Eles não teriam condições de seguir. Terminou, eu falei para eles assim, eu nunca mais vou ler carta de noivo para os pais, porque é uma carga muito forte para a gente saber lidar com aquelas emoções, né? Se envolve. Não tem como. Érica, o que você diria que são as maiores dificuldades do seu ramo atualmente? A maior dificuldade... Nossa, a maior dificuldade é que eu tô vivendo muito um grande amor de novo. Então, hoje tá tudo mais fácil, né? Por essa volta da pandemia, será? Volta, Então, hoje eu não tenho tido mais essa grande dificuldade. Embora ainda a gente tenha que lidar com as emoções. Eu tenho conversado muito sobre isso. Eu acho que a maturidade... ela, embora, né, de novo, não sou velha, não sou jovem, mas ela traz pra gente uma clareza, uma calma mesmo. Porque muitas noivas chegam pra mim e falam assim, eu não sei como você tem paciência, eu não sei como você consegue lidar, eu sou tão estressada. E na verdade, eu sei o que é ter 20, 30 anos. Eu sei a dificuldade que é essa fase. Eu também já fui noiva. E eu entendo. De lidar com as expectativas, com a ansiedade. E eu acho que essa é a maior dificuldade para uma assessora. Eu não enfrento tanto essa dificuldade por saber lidar mais. Mas essa é uma dificuldade muito grande. Nossa, Érica, eu acho que isso nunca apareceu aqui nessa resposta. E faz todo sentido. É um desafio imenso. É difícil lidar com o emocional das pessoas. E a gente acaba virando psicólogo sem ser. Exato. É muito difícil lidar. E no fim das contas, eu tenho um relacionamento muito bom com todas as minhas noivas. E a gente conversa muito intimamente, né, sobre muitos assuntos, muito mais do casamento. E elas falam pra mim, eu não sei como você me aguenta. E eu falo, eu aguento porque eu já tive a sua idade. Eu já tive essa idade. E eu já fui noiva. Eu sei o que é ser uma noiva. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é você ter o planejamento e de repente ter que mudar o planejamento. As expectativas, né? Você ter que mudar o projeto, você ter que mudar a data, e passamos por uma pandemia. Né? E tudo isso aconteceu. Então, a gente teve que remoldar muita coisa, né? Então, a gente teve que planejar muita coisa. E eu entendo ela, mas a maior dificuldade da minha profissão é o emocional. Lidar com o emocional é difícil. Perfeito. E você, Vanessa, no seu ramo, as maiores dificuldades? João, tem uma coisa que eu chamo de régua. Régua de dor, sofrimento, dificuldade, alguma coisa assim. Como a gente veio a humanidade, né, veio de uma situação muito, muito periclitante, muito desesperadora, então hoje a régua está bem menor, né? Porque a gente viveu uma situação que muitas pessoas, tomara a Deus que nunca mais nem venham a passar por isso, mas que pra gente deixou muitas coisas evidentes, principalmente essa falta de expectativa, de projeção, de você não saber quando você poderia retomar a sua vida. Todo mundo sabe, mas é bom reafirmar, o setor de eventos foi praticamente o que mais sofreu, porque nós somos os primeiros a parar e o último a voltar, né? Não é uma coisa que do dia pra noite a gente falava, tá liberado, só abrir a porta e vamos fazer casamento. Não é assim, Pelo né? contrário. Então, eu diria que hoje também, como o pior já passou, né? Então, essa fase agora não só de retomada, mas de tudo que tem acontecido, então... também, sinceramente, não vejo a dificuldade, a gente já passou. Então, agora... Exatamente. Então, a régua tá muito boa. E que bom a gente poder viver esse momento, né? Eu acho que eu partilho da mesma ideia delas. Acho que o grande desafio da pandemia mesmo, muitos altos e baixos, né? O que eu percebi que quando começou a voltar agora, e eu acho que isso é justificável, né? A ansiedade das pessoas, né? Dos casais, de voltar. Então, se eu fosse citar uma dificuldade, que seria talvez a ansiedade, talvez até nossa mesmo. Eu tava muito ansioso para voltar e voltar a trabalhar, né? Então, acho que talvez fosse ansiedade mesmo. Ô, Leandro, e o que é que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo? Olha, eu diria para ele buscar saber o que é realmente o casamento,
né? Porque o pessoal, às vezes, pelo que eu já vi, pela experiência que eu tenho, às vezes o pessoal pensa que é só ir lá e tocar, sabe? É só ir lá e ceder o espaço, e o pessoal vai lá e acontecer o casamento, é só ir lá e alinhar os padrinhos, né? Eu acho que realmente tem que saber o que é o casamento, né? Então, acho que tem que não adianta só saber tocar um bom instrumento, mas entender como que é o rito das religiões, católica, crente ou, né, adventista. Ó. Já fizemos casamento até da Umbanda, já fizemos casamento. Então, é maravilhoso, eu também já fiz. Entender os ritos do casamento e entender que aquilo lá não é só ir lá e fazer, né? Tem todo um trabalho, e eu costumo falar, né? A produção do casamento sempre vem antes. No momento, tudo pronto, né? Mas buscar saber o que E vocês, meninas, o que vocês diriam para quem está entrando no ramo de eventos? Se tivesse um conselho de ouro, o que poderia ser dito? Eu diria, João, que atrás de todo CNPJ tem um CPF. E como espaço, trocando em miúdos, é como se eu fosse uma casa que recebesse pessoas nela. E como é que eu vou fazer isso, né? Como que a gente quer ser recebido quando a gente vai na casa de uma outra pessoa? Eu diria que um atendimento mais humanizado, porque isso são coisas que eu escuto no espaço que eu, sinceramente, acho algo, assim, inadmissível. Eu recebo elogios por atender casais pelo WhatsApp. Muito obrigada pelo atendimento. Eu falo, mas como? É o mínimo, né? Então, eu diria que essa questão de pessoas que sejam um local, que acolham pessoas, que saibam como fazer isso e fazer da melhor forma possível. E através do CPF, né? Eu diria para fazer sim, porque é gostoso mesmo. Faça casamento sim, trabalhe sim com isso, porque é uma delícia. Mas precisa saber o que está fazendo. Precisa estudar, precisa entender, porque não é fácil. A gente, né, muito mais nós, eu e Vanessa, do que você, porque você toca, chega uma hora, você volta para casa, mas a gente fica ali até o fim. Eu tenho filho pequeno, você tem que deixar lá, tem que deixar com febre, já deixei com 42 graus de febre, e você tem que ficar concentrado na festa. Você não pode ficar querendo saber o que está acontecendo com o seu filho. Então, liguei para minha irmã, liguei para pediatra, falei, se vira. Porque é o tipo de coisa que você não pode resolver. Não tá nas suas mãos. Porque você não tem como delegar. Você tem que estar lá. E é para você. Então, faça assim, vá sim, trabalhe sim, porque é uma delícia mesmo. Se você gosta, corra atrás, faça, realize, mas saiba o que você está fazendo. Agora, gente, eu tenho sempre uma curiosidade de saber dos meus convidados se eles têm algum segredo no dia a dia, na execução da rotina deles. Tem gente que tem superstição, tem gente que tem um amuleto, mandinga, procedimento, oração. Qual o seu segredo, Leandro? Nossa, eu acho que eu não tenho nenhum segredo. Nenhum, é o ensaio. O ensaio. Acho que talvez o ensaio. Repetição, né? Repetição. Você, Vanessa, oração. tem algum segredo? Eu oro muito. Antes, muito. durante... A semana inteira, João. E eu sempre coloco o casal da semana como principal destino da minha oração, né? Eu peço para Deus nos abençoar, cuidar da gente, nos livrar de qualquer coisa, porque é uma casa, né? É uma coisa que a gente está suscetível a... Exato, né? Então, oração, João. É o que eu faço sempre, durante a semana e mais intensificado no dia que eu acordo do casamento. E você, Érica, tem algum segredo? Eu faço uma reunião com a minha equipe para a gente se alinhar, né? É muito importante isso. A gente deixa tudo alinhadinho, que precisa ser feito na semana do casamento. Mas eu faço a minha oração. Também. Eu preciso disso. Estamos alinhados, então. Leandro, o que te deixa feliz demais em um evento? Em um evento, quando a gente está tocando e os casais olham durante o evento. Quando a gente está tocando... Porque tem casal que é um pouquinho mais resguardado, né? São mais quietinhos, né? Mas quando a gente tá tocando, o casal olha e dá um sorrisão pra gente, sabe? Ou dança junto com a gente, né? É muito gostoso. Quando muito eles legal. notam os músicos, Exatamente. né? Porque os músicos estão ali, fora de cena, por Exatamente. muito tempo, quando vocês são notados. Eu nunca tinha pensado por verdade, esse lado. olha Faz que todo coisa. sentido, né? É muito legal, muito gostoso. Porque é sempre aqui, né? E o músico tá aqui. Isso. Exatamente. Que interessante. E você, Vanessa, o que te deixa feliz demais? É quando acaba a festa e os noivos falam, vô, eu não quero ir embora. Porque a gente sabe que tudo, né? Tudo, do começo ao fim, deu certo. Então, esse é o meu momento de redenção. É quando eu fico assim, reluzente. E você, Érica? O meu é quando acaba as fotos da mesa do bolo. Que aí acabou o momento de protocolo. Falando, tá tudo sob controle. Você tem uma sequência ali, né? É. Você já foi pega de surpresa alguma vez? Ah, várias vezes.
Teve alguma situação bem saia justa, assim? Nossa. Já vão pensando, gente. Ah, então Saia justa. Vou pela primeira sempre. Nossa, gente, teve, sempre tem. Saia justa todo tempo. Eu tive uma contigo, acabei de lembrar que o pai do noivo, no encerramento, pediu o Eu microfone. fiz de propósito isso, pra deixar você super morrendo de medo. Gente! Tipo, meu Deus do céu, o que ele vai falar? Eu chamei o João, nessa hora eu falei, João, vem aqui um pouquinho, por favor, que o pai quer falar uma coisa. Eu levei um susto absoluto, Ele nunca tinha pronto. passado por isso na vida. Acho que ele deve ter pensado, pronto, acho que o pai vai xingar eu, né? Ele deve ter pensado. E o pai pegou o microfone e rasgou o elogio pra ele, falou que foi a melhor palavra que ele deu. Eu já tava no meu cantinho, já tinha Não, acabado. E ele foi aplaudido, gente, por todos os convidados que estavam ali. Tá vendo? Fui pego de surpresa pela Érica. Foi. Tá vendo? E eu já contei essa história aqui, inclusive, pra vocês. Foi mesmo, É. foi mesmo. Merecido, João, porque isso acontece pra caramba. Demais. Parabéns. Que de bom, verdade. que É bom, lindo o gente. que você faz. Eu fico feliz, porque é uma entrega nossa pelo casal, né, gente? Com certeza. Fui pego de surpresa, fiquei assustado, mas uma entrega Valeu muito a pena, valeu é verdade, a pena é ali. verdade. Alguém se lembrou de uma situação que... Eu tive que fazer uma dança. Na festa, Na Você né? dançar? Você? Tive que dançar na festa. Eles me pegaram pra dançar, a banda ainda ajudou, pra variar, pra ajudar, a banda ajudou. Falou, vem a Érica, vem a Érica, vem a Érica. A Musical Wave, inclusive, obrigada. Quero deixar bem claro quem foi a banda. E era o quê? Era um funk, alguma coisa Não, do tipo? não, era uma música tipo... Baladinha. música de fazer isso aqui, pra lá e pra cá. Mas Tá. eu tive que entrar no meio e puxaram pra lá e pra cá. E eu tive que correr pra lá e pra Quase morri. Tá, aquela Mas eu tive que dançar. respiração junto com a galera ofegante. no meio Ai, junto com a galera no meio da pista. Muito boa. Vanessa. O DJ não parou. Chegou o momento final do encerramento de tudo, né? Do evento, do contrato, e o DJ E não ele parava. continuou. Não parava. Porque não era eu que tava lá. Aí, João, é engraçado isso, né? Mas eu só tenho cara de boazinha. Então, daí a gente tem que assumir uma outra postura, né? Lógico, sempre profissional. Mas mais esse foi um firme. momento... É muito ruim quando... Porque tudo é um conjunto, né? Se nós Precisa não parar. estivermos alinhados... E existe uma forma muito profissional de se encerrar um evento. Contanto que todos estejam alinhados nisso, né? Leandro, você. Uma situação inusitada? É isso. Eu acho que foi na entrada das alianças que pediram uns minutinhos a mais, porque estavam tentando acalmar o cachorrinho que ia entrar com a aliança. Ai. Então, tipo, vamos continuar, né? Mas conseguiram? Conseguiram. Conseguiram. Entrou bonito, tava de véuzinho, de vestidinho, Entrou com bonitinho. aliança. Cachorro e criança. É difícil. A gente tava tocando, já não entrava. É como a chuva, a gente nunca Super. sabe o que Não, vai nunca sabe o que acontecer, vai né? acontecer, exatamente. Gente, vocês acreditam que a gente já tá no final do nosso Ai, que programa? pena! Passou muito rápido o nosso Passou muito bate-papo, né? Que gostoso. Érica, quero te agradecer imensamente Eu que a agradeço sua generosidade pelo em vir convite. aqui e compartilhar Foi tanta uma coisa delícia, bacana. foi uma delícia. Fico feliz. Quando você quiser de novo, eu venho e a gente Não prossegue fala mais. isso, que eu vou marcar Ah, aqui pra pode você. ser. Obrigado, você sabe da admiração e do carinho, né? Obrigada, Começou essa coração. roda com Piracicaba pela Vanessa. Ah. Falei, ai, ótimo, vamos expandir. Gratidão imensa. Eu que agradeço, João, de verdade. Uma alegria. Leandro, gratidão imensa. Expanda a gratidão para toda a Com Tocário, né? certeza, Pessoas com tão certeza. queridas. Uma alegria tê-lo aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. E vocês, gente, viram que trio não, né? Que programaço que nós tivemos aqui hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem bastante e fiquem de olho, porque por essa mesa passarão outros convidados tão brilhantes quanto eles. Até nosso próximo programa. Até mais.